Band News FM. Economia pra você, com Juliana Rosa. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você. E quero te convidar para um papo hoje sobre cartão de crédito. Por que os juros do cartão de crédito chegam a exorbitantes 500% quase ao ano? A Câmara dos Deputados, para forçar uma solução, limitou um teto, colocou ali 100% é o máximo de juros que se pode cobrar ao ano. Mas deu um prazo até o fim do ano para que os atores envolvidos, leia-se bancos, maquininhas, varejo, encontrem uma solução alternativa. Para a gente conversar sobre isso, eu vim aqui hoje na Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos, conversar com o presidente, Isaac Sidney. Isaac, obrigada pela entrevista. Assunto complexo, o Congresso forçou a barra ali, mas a gente sabe que com uma canetada não vai resolver o problema, pode até piorar. Mas, enfim, para começar, Isaac, eu acho importante a gente dizer que alguma coisa tem que ser feita, né? Você concorda? Concordo, sim. Obrigado, Juliana, pela oportunidade. Agradeço por ter vindo aqui à Febraban para fazer essa conversa conosco. Nós temos todo o interesse em debater esse tema por várias razões. Os bancos, eles provêm crédito e nós estamos falando do principal produto de crédito que financia o consumo. Responde por 40% do consumo no Brasil, uma movimentação financeira em torno de 2 trilhões de reais. Portanto, esse é o nosso interesse, nós não fugimos desse debate. Agora a gente precisa saber qual é o problema que a gente quer enfrentar e do que nós estamos tratando. Todos estão ouvindo falar da febre. A febre está alta, a temperatura está elevada, mas o que está causando essa febre? É isso que nós temos que nos desafiar a fazer. Existe um problema, os juros nesses patamares de 400% e 500% ao ano, eles são um sintoma. Eles fazem com que todos nós consigamos enxergar que existe um paciente que está doente, mas nós precisamos entender qual é a causa dessa febre, qual é a causa dessa doença. E a Febraban se inseriu nesse debate para que possamos realmente entender quais são as causas. É interessante a gente trazer já alguns dados para a gente começar a entender a importância desse debate, porque o cartão de crédito é um instrumento muito relevante de pagamento no Brasil. 21% do PIB, 40% do consumo das famílias, 40% da população adulta no Brasil tem cartão de crédito. Quando a gente compara com outros países, inclusive, Isaac, a gente vê que a representatividade no consumo das famílias é bem maior do que outros países emergentes. 40% do consumo das famílias brasileiras está no cartão de crédito. Na Colômbia, 8%, México, 6%, Chile, 22%, até Estados Unidos, né, país desenvolvido, 28%. Por que é tão diferente? Por que a gente usa muito mais o cartão de crédito? De fato, isso é uma cultura que acabou se consolidando, né? Lá atrás, nós tínhamos o pagamento com cheque, se usava muito o cheque pré-datado, que era uma expressão que o comércio utilizava para colocar o bom para determinado dia, em que alguém comprava um produto e dividia lá a compra, o valor, em algumas parcelas, 3, 4, 5 parcelas. O cheque acabou, né? E o cheque acabou para efeito desse tipo de compra, né? E de lá para cá, já são passados alguns anos, no Brasil se consolidou o cartão de crédito como principal instrumento de consumo, de pagamento das compras, dos produtos, dos bens e dos serviços. E é uma prática importante, desde que a gente consiga entender que em determinado momento, quando há distorções, nós precisamos enfrentar essas distorções. Eu acho que nesse momento a gente precisa fazer um freio de arrumação. Há vários elos da cadeia que estão envolvidos, não só os bancos, nós não podemos esquecer que existem as bandeiras, elas são globais. Nós temos também o papel relevante das maquininhas. Os bancos também têm maquininhas vinculadas dentro da sua estrutura. Temos o varejo, os lojistas, o Banco Central, o governo, que conduz a política econômica, os consumidores. Então, existe uma série de atores que precisam estar envolvidos e por isso que a gente quer enfrentar esse debate. Olha, são vários atores nessa discussão. Tem os bancos, tem as empresas de maquininha, tem o varejo. Por que é tão difícil encontrar uma solução? Olha, é difícil porque, primeiramente, é complexo e não há soluções simples para problemas complexos. Aqui não é uma frase retórica apenas para tentar convencer telespectador ou ouvinte que está nesse momento nos assistindo. Por exemplo, colocar um teto pode ter um efeito colateral pior, né? Eu entendo que sim.
Por quê? Porque o decreto, a lei, ou seja, a caneta do legislador ou do administrador, no caso do Poder Executivo, não consegue ser suficiente para poder enfrentar problemas conjunturais e estruturais. A racionalidade econômica que está por trás de um produto financeiro, de um produto bancário como o cartão de crédito, não se resolve na letra da lei. Nós fizemos um debate intenso com o Congresso Nacional e procuramos convencer os deputados e senadores que simplesmente tabelar não era a solução. E por que não é a solução? Porque cada produto tem uma estrutura de custos e tem uma estrutura de riscos. Isso não se faz, não se precifica um produto numa lei. A lei não tem condições de dizer quanto custa um produto e como fazer para enfrentar os custos e os riscos de um produto bancário. Isso acontece em qualquer tipo de produto, não só no setor financeiro. Nós temos experiências em outras geografias, por exemplo, no Chile e na Colômbia, que houve tabelamento de juros no cartão de crédito. Isso impactou de forma relevante a inclusão financeira e a disponibilidade de crédito. Que aí, se tem um limite, muita gente que não está dentro desse risco acaba não tendo a possibilidade de ter um cartão de crédito, é isso, né? Exatamente isso. Por quê? Na hora que eu tenho uma limitação do preço do meu produto, eu só vou poder vender e disponibilizar esse produto para quem tem condições de realmente fazer frente aos custos e aos riscos que eu tenho. Isso não é só no setor bancário. Se, por exemplo, o governo tabelasse um produto, por exemplo, o preço da carne, o quilo da picanha, passasse a ser X, certamente os açougues que vendem esse tipo de produto teriam dificuldades para se enquadrar no custo tabelado. Isso também acontece em relação ao setor bancário. O tabelamento não é solução. Há pouco eu dizia para você, nós temos que entender qual é o problema que a gente quer enfrentar. A gente quer baixar apenas a temperatura da febre, é fácil. Um antitérmico resolve isso. Ou a gente quer diagnosticar o problema e saber qual é a causa raiz e enfrentar. Nós queremos enfrentar a causa raiz, nós sabemos quais são os fatores que fazem os juros do rotativo do cartão serem tão elevados e nós não queremos praticar esses juros, não concordamos, mas eles existem. Tem um ponto relevante. Por que que os players que entraram depois dos bancos tradicionais não conseguem praticar taxas de juros no rotativo menores? As taxas são rigorosamente as mesmas, não há competição na taxa de juros. Os bancos tradicionais emissores do cartão de crédito praticam essa taxa anualizada, que realmente é muito elevada, e é a mesma taxa que os novos entrantes praticam. Que uma fintech, por exemplo. Uma fintech, que uma instituição de pagamento, que um banco digital. E nós temos dados concretos. Enquanto que os bancos tradicionais praticam algo em torno de 14% ao mês, os bancos digitais 14,5%. Então, isso deveria nos dizer algo muito relevante, digo. Se tanto os bancos tradicionais que emitem o cartão de crédito, quanto os bancos digitais, que são novos, nós praticamos, eles e nós, as mesmas taxas, é porque existem fatores que impedem que nós pratiquemos taxas menores. Pois é, inclusive temos a média, a gente vai compartilhar com vocês, porque essa é uma discussão que a gente vê que é uma anomalia, o juro do rotativo, o juro do parcelado também. Quando você compara com outros países, o rotativo é 14,5% no Brasil e o parcelado é 8,9%, mais ou menos a média que a gente pegou dos últimos dados, que são muito acima de outros países emergentes, como a gente mostra aí para vocês, olha, 2,8% na Colômbia, 2,7% no México, 2,1% no Chile. Primeiro fator, Isaac, para a gente começar a explicar como é que puxa esse juro para baixo. Limitar o parcelado no cartão de crédito pode ser uma ajuda importante para isso? Aí a gente começa a entrar exatamente no enfrentamento da causa. E minha resposta é sim, e eu vou explicar por quê. Mas eu queria dar um passo atrás. Muito se fala dos 400% ou dos 500% de juros que os bancos cobrariam. Primeiro, que não são só os bancos tradicionais, são os bancos também digitais que cobram as mesmas taxas. Segundo, que nenhum consumidor de cartão de crédito no Brasil paga 400% de juros ao ano, por uma razão simples. Eu ainda era diretor do Banco Central, quando lá nós criamos uma regra que impede que o consumidor passe de 30 dias no rotativo do cartão de crédito. Portanto, o máximo de tempo que um cliente que atrasa a fatura pode ficar
No rotativo são 30 dias. O que o Banco Central faz? O Banco Central divulga essa taxa em bases anuais, porque o Banco Central segue padrão de divulgação de ranking de taxas, como o mundo inteiro pratica. Mas ninguém paga, então isso é um ponto importante. Segundo, vamos interessar aquilo que você mencionou. Só para poder traduzir para você, desde 2017 que você só pode entrar no rotativo uma vez. Se no segundo mês você não conseguir pagar à vista, você é automaticamente levado para uma linha parcelada, que ao invés de ser 400% ao ano, é 200% ao ano, mais ou menos, enfim, que é caro pra caramba. Por isso que é muito difícil sempre a gente traduzir, Isaac, olha, não é 400, é 200. Aí as pessoas falam, agora sim, porque é ainda caro pra caramba. Mas é importante, claro, fazer essa diferenciação. Vamos falar do parcelado sem juros, né? Parcelado, nós fizemos um estudo e divulgamos também esse estudo para o Banco Central, para o Ministério da Fazenda, e a conclusão é de que existe uma causa raiz que faz com que os juros do rotativo do cartão sejam muito elevados. É o chamado parcelado sem juros, que na prática de sem juros nada tem. Os consumidores têm sido induzidos a parcelar em prestações e em prazos cada vez mais longos o valor das compras dos produtos que faz. No fundo, o que está acontecendo? Alguém compra, por exemplo, uma gravata e paga lá R$500 por essa gravata. Que é a gravata cara. Cara, verdade. E aí parcela em 10 vezes, 10 de R$50, por exemplo. O que acontece na prática? Por que a loja não vende essa gravata à vista? Não faz uma diferenciação de preço? Será que é razoável que a gente acredite que o mesmo produto custe o valor idêntico à vista e em 10 vezes? Claro que não. O que significa isso? Se o parcela em 10 vezes, é porque ele está embutindo nos juros do valor da compra, ele está embutindo no valor da compra os juros. Porque senão ele poderia vender à vista. Por que a loja faz isso? Ela acaba antecipando aquele recebível, aquele valor que tem a receber do consumidor junto às maquininhas, que é uma outra questão. Voltando ao seu ponto. Mas por que as lojas insistem em parcelar? Porque é comum, né? Você vai hoje numa grande rede de varejo, mas se a senhora não quer parcelar, é o mesmo valor, né? Eu acho que tem... Existe é melhor para o varejo vender parcelado? Acho que tem alguns fatores, mas se a loja da esquina A não parcela e a B parcela, então tem uma questão também concorrencial. Entendi. E também... É mais para poder atrair, né? Para poder atrair o cliente e para que também o valor da compra possa caber na renda do consumidor. Existe uma cultura de parcelamento. Aliás, tem um ponto importante. Foram os bancos que criaram o parcelado. Nós sempre financiamos, sempre parcelamos a casa própria, o veículo, o crédito rural, o consignado. Portanto, nós não temos nenhum problema com o parcelado. Agora, existe um modelo que está distorcendo a dinâmica do cartão de crédito. Se o consumidor cada vez mais é levado a parcelar suas compras, ele vai empilhando parcelas, ele vai empilhando prestações, e isso vai fazendo com que o risco dele não pagar a fatura aumente. Esse risco de crédito é maior. Portanto, se ele não paga essa fatura, a loja vai receber da mesma forma o valor no exemplo da gravata que eu dei. A loja não fica com risco. Lá atrás, quando a loja parcelava um produto no cheque pré-datado e colocava bom para tal dia, se o cheque voltasse sem fundos, o prejuízo era da loja. O risco de crédito era da loja. Hoje, o risco é do banco. O banco que concede para você, Juliana, um cartão de crédito e você faz uma compra e você não paga a fatura, a loja vai receber da mesma forma aquele valor, porque o banco vai repassar para a maquininha, que por sua vez vai repassar para a loja. Então, o que vocês estão discutindo é poder fazer com que todos os elos da cadeia possam dividir esse risco, é Exato. isso? Exato. Nós temos como premissa que não é possível que o risco do crédito, o risco do não pagamento da fatura, fique integralmente e de forma exclusiva com os bancos. Ora, se nós temos um elo envolvendo bandeiras, bancos que emitem cartão, as maquininhas, lojas e consumidores, é razoável que nós possamos diluir o risco de crédito. Se isso acontecer, o custo de crédito diminui, o risco de inadimplência diminui e os bancos poderão praticar taxas menores. Por isso que nós defendemos uma limitação do parcelado sem juros. Houve quem dissesse que nós estávamos defendendo o fim do parcelado sem juros. Nós nunca defendemos isso, nós sempre defendemos uma limitação. Hoje não há nenhuma limitação. Olha, o Banco Central fez uma proposta na primeira reunião, em conjunto com as entidades que representam os demais elos da cadeia, de limitar a 12 parcelas. Como um gesto por parte dos bancos ali na reunião representados
pela Febraban, nós entendemos que como ponto de partida, e para que nós pudéssemos iniciar a construção de entendimento, nós estávamos dispostos a aceitar uma limitação inicial em 12 vezes. Mas deixa eu te dar um dado relevante. 90% das compras parceladas são feitas em menos de 12 vezes. Portanto, limitar a 12 vezes não vai ter um efeito para refletir nas taxas de juros. Ora, se 90%, para ser preciso 95%, se 95% das compras são feitas em até 10, 11, 12 vezes, de nada vai adiantar limitar em 12 parcelas, porque o grosso das compras se dá em prestações num prazo bem menor. Diria que seja uma espécie de transição, então, né? Nós defendemos uma transição gradual, portanto faseada, para que não haja ruptura. Nós temos a plena consciência da relevância do cartão de crédito como produto de crédito, de financiamento do consumo. Agora, nós precisamos enxergar um horizonte. Não é também possível que iniciemos a limitação em 12, já todos sabendo que isso não muda o ponteiro, porque 95% das compras parceladas são feitas em até 12 vezes. Nós precisamos ter um horizonte, nós estamos propondo ao Banco Central que possa conduzir essa negociação com os demais elos para que a gente possa chegar num patamar menor de parcelas sem juros, que aí sim a gente vai ter um risco menor de inadimplência que vai refletir nos juros do rotativo do cartão de crédito. E como é que está a negociação? Tem já algum avanço? Eu considero que sim, porque primeiramente o Banco Central está atuando no seu papel essencial, que é o papel de regulador. Eu nunca tive qualquer pensamento diferente. Eu fiquei no Banco Central por cerca de 20 anos e sempre tive muito firme na minha mente que o Banco Central jamais deixaria esse tema sendo tratado numa autorregulação. Embora a lei diga que os bancos emissores precisam propor uma autorregulação, a lei diz lá, por intermédio do Banco Central. E o Banco Central tem todo um arcabouço legal, normas que fazem com que ele exerça a sua competência de regular o crédito. Não seria possível esperar que o Banco Central cruzasse os braços e não regulasse o principal produto de financiamento do consumo do Brasil, que é o cartão de crédito. 75% hoje no Brasil é parcelado sem juro. Então, quando a gente compara com outros países, você vê que 28% Colômbia, 48% México, 34% Chile. Então, no Brasil, a gente tem um hábito de parcelar muitas vezes muito acima da média mundial, né? A minha preocupação também, Isaac, para a gente poder compartilhar aqui, é que hoje a inadimplência está alta. Quando você vê aqui cartão, a parte do rotativo, quase metade desse rotativo é inadimplente. E como que a gente consegue baixar isso, essa inadimplência hoje? Você acha que isso cairia muito se houvesse essa mudança no parcelado, por exemplo, sem juros? Eu entendo que sim, porque aí é exatamente a relação de causa e efeito, né? Os juros de 400% são o efeito. E nós estamos defendendo, com o diagnóstico técnico que temos, que a principal causa dos juros elevados é exatamente esse dado que você mencionou. No Brasil, 75% de tudo quanto se compra no cartão de crédito, aquele consumidor não está pagando um centavo de juros para os bancos. Significa que apenas 25% das compras no cartão pagam juros. Existe um subsídio cruzado. Então, como poucos pagam juros, então acaba cobrando juros muito elevados, porque 75% das compras não pagam juros para os bancos emissores. Certo. Só para a gente poder trazer também a visão desses outros atores envolvidos nessa discussão, a Abranet, Associação Brasileira das Maquininhas, mostra que, aqui na nota, que rejeita a proposta de limitar compras parceladas, diz que o debate é sobre o teto do crédito rotativo, que os bancos são anticompetitivos. E a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor protesta e se coloca contra as restrições e o fim do parcelado sem juros. Então, pelo teor aí desse conteúdo, a gente vê que não é uma solução fácil, né, Isaac? Você mencionou agora a posição da Abranet e do protesto. Eu conheço essas posições, nós temos tido, inclusive, um debate público, por vezes acalorado, quando, de fato, nós percebemos que há
por parte de outros atores, um cruzamento da linha daquilo que é razoável aceitar, nós reagimos. Nós achamos que nesse momento é importante que continuemos um debate, sendo mediados todos nós pelo Banco Central. Eu tendo a achar que se cada qual apenas pensar na perpetuação do seu modelo de negócio, se cada qual não ceder, nós vamos continuar olhando só a temperatura alta, que são os juros elevados do cartão, e não vamos atacar a causa. A minha expectativa é que o Banco Central possa tecnicamente conseguir convencer que existe uma anomalia, uma distorção grande. Não é razoável que nós continuemos incentivando o consumidor a empilhar prestações de dívidas, a se superendividar, e nós não nos preocupemos com o elo mais fraco dessa cadeia, que é exatamente quem precisa consumir. E nós precisamos também ter um olhar atento, porque o comércio depende muito das vendas no cartão, e esse olhar os bancos também estão tendo. Agora, não dá para a gente ficar com uma situação em que não há qualquer limite para pagamentos, para compras parceladas sem juros, porque sem juros de fato não são, e a gente precisa endereçar esse problema. Então, se iniciar em 12 a limitação, mas tivermos um horizonte para avançarmos para algo como 9, 6 parcelas, a gente tem um bom ânimo para poder fechar um acordo. Se nós não conseguirmos enxergar isso, vai ser muito difícil, o Banco Central vai ter de arbitrar uma solução. Sim, é só para lembrar o varejo também, né? Eu trago aqui o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, também se coloca contra o fim do parcelado sem juros, diz que o parcelado sem juros é imprescindível para o varejo, para o setor de serviços. Eu queria aproveitar para falar de juro. O Congresso aprovou o Marco Legal das Garantias. Queria que o senhor pudesse explicar como é que funciona e se isso aqui também vai ajudar a reduzir juros. Olha, o crédito, o mercado de crédito, ele funciona de uma forma sustentável quanto maior for a capacidade de recuperação do crédito. Se nós conseguirmos recuperar o crédito que nós emprestamos, isso faz com que o custo e o risco de crédito sejam menores e nós consigamos oferecer taxas mais acessíveis para os empréstimos. Isso acontece no mundo inteiro. Nós temos uma anomalia muito grande no Brasil. Nós só conseguimos recuperar algo como 20% das garantias que nós temos. Ora, um setor bancário que só recupera 20% das garantias que tem, não recupera nada. Então, isso reflete no custo da inadimplência, no risco de crédito e no preço traduzido pelos juros. E agora esse marco legal, ele permite que a busca e a apreensão seja extrajudicial. Então, há outros mecanismos, por exemplo, via cartórios ou empresas de recuperação de crédito, que podem, de acordo com essa lei, fazer com que essa recuperação seja mais célere, seja mais efetiva. No caso de imóveis, houve também uma mudança muito relevante. Hoje você faz um empréstimo imobiliário e dá o seu imóvel em garantia. Muitas das vezes o imóvel vale bem mais do que o valor da dívida. Ora, se aquele imóvel já está sendo dado em garantia, por que não aproveitar aquela mesma garantia para outro empréstimo ou na mesma instituição financeira ou no outro banco? E o marco de garantias permite isso. Claro que são mudanças que elas vão demandar um pouco de tempo, mas eu tenho dito nas falas públicas, exposições que faço, que quando a gente consegue, do ponto de vista microeconômico, fazer mudanças estruturais, pode demorar, mas elas chegam. E nós temos exemplos concretos. Os juros do consignado são bastante contidos, porque é um crédito que foi criado numa concepção em que, de fato, os bancos possam receber de forma garantida aquilo que eles emprestam. O crédito imobiliário, nos últimos anos, também teve um crescimento muito significativo em razão da alienação fiduciária e por aí vai. Então, quando a gente consegue ter um sistema, um mercado de crédito com efetividade de recuperação das garantias, isso diminui custo da inadimplência, diminui risco e diminui juros. É infalível essa fórmula. Agora, para isso a gente também precisa de um ambiente macroeconômico favorável, né? Inflação estável, o fiscal, de fato, não oferecendo riscos para não pressionar a inflação, para não pressionar a taxa de juros futuras, para não pressionar o custo de captação. Então, é um conjunto de fatores micro e macroeconômicos que fazem com que o mercado de crédito possa ter patamares sustentáveis. Inclusive, a gente já está no finalzinho do programa, não queria deixar de perguntar. Desenrola está ajudando muita gente a
se livrar de dívida, isso vai ser importante para a economia, mas a inadimplência ainda está alta, né? Parou de subir, caiu um pouquinho da pessoa física, jurídica ainda está subindo. Como é que vocês veem a perspectiva aí para fim de ano, ano que vem? Você acha que a inadimplência pode voltar a subir? A economia está perdendo tração, vai crescer menos pelas projeções no ano que vem? Como é que o senhor vê a questão da inadimplência para o ano que vem e oferta de crédito? Olha, em relação às famílias, às pessoas físicas, nós estamos já no terceiro, quarto mês com os níveis de inadimplência estáveis. Então, nós chegamos no pico ali no final do primeiro semestre, a inadimplência estava bem elevada, porque a inflação estava muito alta. A gente vem de um período de inflação muito elevado, não é à toa que o Copom precisou, nos últimos 2, 3 anos, ter uma política monetária muito restritiva, com a taxa de juros da Selic bastante elevada. Só há pouco tempo começou um processo de queda da Selic. Portanto, nesse momento nós estamos com os níveis de inadimplência para as famílias, eu diria, estável. Em relação às empresas, eu penso que mais 2 meses, 3 meses, a gente vai chegar no momento também de ter uma estabilidade. A gente precisa lembrar o que aconteceu no início do ano com o crédito para as empresas, com a situação das fraudes nas Americanas, a recuperação judicial da Light. Tudo isso fez com que houvesse um risco maior e menos apetite dos bancos para emprestar para as empresas. Então, o momento do crédito em relação à inadimplência, eu diria agora que é de estabilidade. Nós estamos num processo de desinflação importante. O Banco Central conseguiu, de fato, quebrar a espinha dorsal da inflação. Isso ajuda porque inflação cadente, a inflação que realmente entra num processo de mais contenção, faz com que a renda das famílias se mantenham também em patamares contidos. Isso ajuda a estabilizar a inadimplência. Então, do ponto de vista desse tema de inadimplência, eu acho que a gente está num momento interessante. Eu não estou enxergando que no ano que vem nós vamos ter um quadro de piora de inadimplência. Claro que com o olhar de hoje. Muito obrigada, Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN. E obrigada a você, telespectador, ouvinte. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia pra você, na Band News FM.